Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário, o seu like, que são ações muito importantes para que esse canal se torne cada vez mais relevante e compartilhar também esse conteúdo com os seus amigos. Bom, vamos começar então o vídeo de hoje. Hoje nós vamos dar sequência ao livro de Romanos, que nós estávamos comentando anteriormente. Então nós vamos falar sobre o tema A Vida Supera a Morte. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De fato, já antes da lei existia pecado no mundo, embora o pecado não possa ser levado em conta quando não existe a lei. Ora, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, cometendo uma transgressão igual a de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Também não acontece com o dom da graça, como aconteceu com o pecado de um só que pecou. A partir do pecado de um só, o julgamento levou à condenação, ao passo que a partir da numerosa falta, o dom da graça levou à justificação. Porque se através de um só homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, do mesmo modo pela obediência de um só todos se tornarão justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta, mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reina através da justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é através de Jesus Cristo que nós conseguimos a nossa remissão, né? A nossa justificação, porque o nosso descendente lá, né, que veio, o nosso, vamos por assim, o nosso descendente, nosso ancestral, né, que veio antes lá de Jesus, que foi o homem criado por Deus, Adão e Eva, pecaram, eles desobedeceram a Deus. Então, por meio desse pecado de Adão, veio a condenação. Todos nós nos tornamos pecadores. Mas por meio da morte de Jesus na cruz, todos nós fomos justificados. Houve a remissão dos nossos pecados. Morte e vida com Jesus Cristo. Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? De forma nenhuma. Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo fomos sepultados com ele pela morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecemos completamente unidos a Cristo com morte semelhante à dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. Sabemos muito bem que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto está livre do pecado. Mas se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem mais poder sobre ele, porque morrendo, Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então nós não podemos achar que só porque Cristo nos salvou, lá nos libertou do pecado, que nós podemos pecar à vontade, que ele vai nos perdoar tantas vezes quanto nós pecarmos. Assim, nós não termos esse temor, esse respeito para com Deus. Muito pelo contrário, nós devemos abandonar os nossos pecados e devemos então viver uma vida nova. Crucificar o homem velho com as suas paixões, assim como Cristo foi crucificado, e nessa morte de cruz, ele crucificou também o pecado, e ressuscitando, ele ressuscita num corpo incorruptível e sem pecado para Deus. Então nós devemos seguir esse exemplo de Cristo. Instrumentos da justiça e da vida, que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às suas paixões.
Não ofereçam os membros como instrumentos de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas que voltaram dos mortos e ofereçam os membros como instrumento da justiça para Deus, pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sob a graça. Então, é igual nós falamos anteriormente, nós precisamos abandonar todo e qualquer pecado, toda e qualquer maldade, todo e qualquer vício, para que possa renascer o homem novo, o homem renovado e o homem justificado, escravos de Deus e da justiça. E daí, devemos cometer pecados porque já não estamos debaixo da lei, mas sob a graça? De forma nenhuma. Vocês não sabem que oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Damos graças a Deus porque vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livres do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem que conduzem à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos escolheram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação e o fim deles é a vida eterna, pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós devemos realmente abandonar todo e qualquer vício, toda e qualquer imoralidade, todo e qualquer pecado para que nós tenhamos a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que Jesus Cristo nos concede. O cristão liberto da lei. Ou vocês não sabem, irmãos, falam a pessoas competentes em matéria de lei, que a lei tem domínio sobre alguém só enquanto ele vive? Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido, conquanto este vive, mas se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, ela se torna mulher de outro homem e será chamada adúltera. Mas se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para Deus. De fato, quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, às paixões pecaminosas, serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sob o regime novo do Espírito, e não mais sob o velho regime da letra. Então, nós devemos realmente nos entregarmos completamente à vontade de Deus. Nós devemos abandonar todo e qualquer mal para que nós possamos receber a vida nova que Jesus Cristo nos dá. Então, agora nós vamos falar sobre a lei e o pecado. Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado aproveitou a ocasião desse mandamento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento o pecado reviveu e eu morri. O mandamento que devia dar a vida tornou-se para mim motivo de morte, porque o pecado aproveitou a ocasião do mandamento, me seduziu através dele e me matou. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então uma coisa se me transformou em morte para mim, de jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, aparecesse em toda a sua gravidade. Então, nós devemos sempre entender que os mandamentos de Deus são santos, a lei é santa. O que faz mal é o pecado, né? Nós vamos ver que o pecado é o que nos afasta de Deus, é o que nos torna privados da sua graça, do seu amor por nós. A força do pecado. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Se o que é bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu quem o faço, mas é o pecado que mora em mim. Assim encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. No meu íntimo eu amo a lei de Deus,
mas percebo em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão, eu sirvo a lei de Deus, mas pelos meus instintos egoístas, sirvo a lei do pecado. Então, é importante que nós possamos entender que o pecado, ele é algo que é contrário à lei de Deus, é contrário à lei do amor, à lei que Deus nos ensinou. Então, nós devemos repudiar, afastar todo o mal, nós devemos morrer para nós mesmos, morrer para os nossos instintos egoístas e que nós possamos viver para Deus, viver para o amor, termos uma vida justificada, uma vida renovada, uma vida que Deus realmente, onde Deus possa imperar e realizar em nós o seu querer e o seu agir. Nós devemos, então, estar mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Bom, então, no próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre essa carta de São Paulo Apóstolo aos Romanos. Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo e nós nos vemos no próximo, continuando esse assunto. Muito obrigada pela atenção e fiquem todos com Deus. Até mais, um grande abraço. Tchau, tchau.